Sem nenhuma dúvida, hoje é o dia mais pesado da administração, eu acredito que da história da cidade também. Estamos combatendo um inimigo invisível e que não temos nenhuma expertise sobre ele. Não temos expertise e conhecimento na China, não temos na Itália, não temos no Irã, não temos na Argentina, no Paraguai, no Uruguai também não no Brasil. O governo do Estado e a União Federal normatizam a todo instante nossas ações. Tivemos ontem, também um dia pesado, a identificação de duas pessoas que tiveram manifestação do coronavírus, o exame atestado positivo, mas que estão em final de ciclo porque estão segregadas em casa há mais de 14 dias. Vieram, procuraram as autoridades na área da saúde, começaram a ser tratadas e, graças a Deus, e ao tratamento que receberam, estão hoje fora de perigo. Esses são casos originários que foram trazidos em viagens ao exterior. Temos o risco de ter casos comunitários, que são aqueles transmitidos que não sabemos a origem. No momento em que entrarmos no plano mais técnico, o Dr. Dercio saberá responder as perguntas necessárias, e eu não me atrevo a formular teses sobre um conhecimento que não tenho. O governo do Estado elabora um decreto, declarando o Estado de calamidade pública, e nós seguimos, assim como a União Federal declarou, seguimos aqui a orientação. Ontem conversamos e começamos as reuniões às 7h06, levando dizendo, não, mas era feriado municipal. Mas não significa que por ser feriado a gente tem que parar de trabalhar. Conversamos com as entidades representativas, a reunião poderia ter acontecido ontem às 9h da manhã, mas acabou sendo transferida para hoje e estamos todos aqui, desde o Cindy Lojas, CDL, nosso comandante do 13º Batalhão, presidente da CIE, secretário de Saúde, presidente da Câmara, com quem contatamos ontem e disse a todo instante, nós somos parceiros, o momento é de extrema gravidade, temos que agir juntos, porque como o senhor sempre diz, e disse o Mário Rossi, somos representantes, cada um de nós, e a verdade, vereador, é representante de 105 mil habitantes. É o decreto que eu nunca gostaria de ter assinado. É o decreto mais duro. Por favor, o presidente da AMAL também se nos der a honra de estar aqui, porque é uma decisão conjunta de 32 municípios. É o decreto mais duro que assinamos na vida. É aquele que proíbe atividades econômicas e proíbe algumas atividades de caráter pessoal também. Então, de agora em diante, o decreto é de calamidade pública 4.904, de 20 de março, em que nós suspendemos uma grande parte das atividades da cidade por 15 dias, sob avaliação diária, que nós já temos boletins diários da Secretaria da Saúde, de acompanhamento ao comitê do Covid-19, que foi estabelecido lá em janeiro. Então, logo aconteceu a primeira morte, que foi na China, dia 9 de janeiro, estabelecemos o comitê do Covid aqui, porque como sabemos que todos viajam, em algum momento teremos esse problema. Temos, inclusive, estamos acompanhando um caso que se diz ter sido contaminado por um cidadão de Passo Fundo, mas, estranhamente, Passo Fundo, que tem o dobro da população de nós, não registrou nenhum caso ainda. Talvez não tenham registrado, e volto a falar que não tem conhecimento, ou ainda quem tem não procurou as autoridades da saúde. Nós não conseguimos pegar 110 mil habitantes e chamar todos e colocar em fila e fazer os exames. Aqueles que nos procuram com os sintomas são os exames realizados. De agora em diante, eu disse que seria pequeno preâmbulo, os senhores estão aqui, já recebemos o aval de todas as instituições comerciais, industriais, de segurança pública, do comércio e também do poder legislativo, que o presidente Mário foi muito franco comigo. Prefeito, nós temos que tomar as medidas, por mais duras que possam parecer, somos parceiros em defesa de nossa cidade. Então não são as decisões de um prefeito que quer maltratar alguém, são as decisões que têm que ser tomadas.
E digo mais, pautadas em decisões técnicas da medicina. Porque vieram assim, mas tu sabe a repercussão política? Isso é uma coisa que me irrita. Eu não quero saber da repercussão política. Estamos tratando da vida, vamos cuidar da vida com a responsabilidade que o momento exige. Por favor, estamos à disposição. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer estar aqui respondendo as perguntas da imprensa representativa. Eu quero dizer que a cloroquina é um medicamento que é usado para malária e que parece que tem alguns estudos nos Estados Unidos que ele pode ajudar. Mas, na verdade, não existe um protocolo ainda confirmando isso. Essa cloroquina ela não é usada sozinha, ela é usada junto com um antibiótico, que pode ser um desses antibióticos aí, né? A levofloxacina ou a azitromicina. Mas não existe o protocolo, não foi ainda confirmado, não foi testado com eficiência, não apresentaram trabalhos que realmente comprovem isso. E outra coisa, o paciente não deve se medicar, porque na verdade essa medicação só pode ser feita, só deve ser feita quando você tiver uma complicação, ou seja, você tem uma broncopneumonia, que é aquela fase mais adiantada da doença, em que você teve uma gripe, fez o teste, deu positivo, e você piorou, você começou com dificuldade respiratória, aí procurou, nós estamos montando emergencialmente a partir de segunda-feira, a UPA, se ficar fechada, vai ficar atendendo todos os casos que tiver suspeito, porque lá serão feitos os exames iniciais. O que vai ser feito o exame? Ele passa pelas unidades básicas de saúde, o médico da unidade básica, se achar que ele deve ser melhor investigado, ele vai ser encaminhado para a UPA. Depois, na UPA, vai ser coletado o exame que vai fazer um leucograma e um PCR. Se esses exames derem, o PCR estiver alto e o exame estiver com leucopenia ou linfopenia, esse paciente é o paciente que deve sair da UPA e vai para o Hospital Santa Teresinha, onde ele vai fazer uma tomografia. Não vai fazer um raio-x simples de abdômen, porque o raio-x simples de abdômen não dá boas características de pulmão in vitro, tá? Então vai ser a tomografia. Aí sim, se esse paciente tiver isso, ele imediatamente é acionado a UTI, ele faz uma internação no Hospital Santa Teresinha e vai ser tratado pela equipe da UTI. Chegaram parte das doses. Nós não temos dose para fazer todos os homens até 60 anos ainda, mas provavelmente essa próxima semana chega. Segunda-feira nós abrimos a vacinação para todos os que trabalham na área da saúde, para todos os idosos acima de 60 anos. Nós, felizmente, o governo federal voltou atrás daquela normativa que tinha que ser feito o cadastro de cada um dos pacientes na cidade onde ele mora. Tá, então, isso ele voltou atrás e nós podemos fazer. Então, vamos visitar a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de todas as pessoas que estão vinculadas e vamos fazer a vacina para todos os funcionários públicos também. Então, a partir de segunda-feira é detonada essa campanha. O que nós recebemos é uma vacina muito boa, prefeito. É tetravalente, não é trivalente. No ano passado nós fizemos a trivalente e a Unimed fornecia a tetravalente. Esse ano o governo do estado, o governo federal, ele colocou à disposição a tetravalente. É uma vacina muito mais eficiente. Bom, nós temos que fazer um raciocínio lógico. Veja bem, São Paulo colocou à disposição 60 leitos de UTI. Nós temos em Erechim 17 leitos no Hospital Santa Teresinha, 10 no Caridade. Nós temos 3 respiradores na UPA, que nós estamos cedendo em caráter excepcional para o Hospital Santa Teresinha. Se houver necessidade, eles vão abrir mais 2 ou 3 leitos para poder ocupar esses respiradores. Eu acredito que até o momento, pelo que se apresenta, nós vamos ter suporte para dar atendimento a esse tipo de paciente. Quanto aos casos já registrados em Erechim, foram 2. Segundo há informações que tem mais, o senhor confirma isso? É mentira. Nós não temos esses dados. Nós temos mais dois pacientes que estamos aguardando o resultado, mas nós estamos acompanhando esses pacientes, eles também estão muito bem. Então, dos 4 que tiveram uma história compatível, nós temos confirmação de 2, mas estão bem, já estão praticamente saindo da quarentena de 15 dias, né? E esses 2 que têm aí pendentes, se der positivo ou der negativo, provavelmente para nós não vai mudar muito, porque na verdade eles já estão melhor. São oriundos daqui ou vieram de fora? Sempre vieram de fora. Todos esses são de fora. Não tem nenhum que é comunitário ainda, que poderemos ter. Essa questão do comunitário, o município, o prefeito, o governo, está vendo que as classes menos favorecidas, que não têm acesso ao álcool gel, ao sabonete, etc.,
eu acho assim, ó, nós não pensamos nessa possibilidade de álcool gel. Na verdade, o álcool gel é um paliativo. O melhor é você lavar a sua mão com água e sabão. Fazendo isso de hora em hora, você vai ter menos possibilidade de ser portador. Além disso, nós também estamos preocupados, porque daqui 60, 90 dias, provavelmente vai ter um surto de influenza, coisa assim. Por isso da vacinação antes. O governo antecipou em 30 dias a vacinação, para não pegar o pico daqui 60, 90 dias, e aí o cara vai ter uma gripe, e aí é a gripe do corona ou é a gripe do H1N1? Tem essa dificuldade que nós teríamos daí para frente. Mas eu acredito que o que a gente está fazendo é os agentes comunitários de saúde visitarem as casas e explicar isso para todas as pessoas. Nós temos 17 equipes de agentes comunitários de saúde, elas têm condições de passar esses dados para todas as pessoas, menos as mais desfavorecidas. Na verdade, a gente sabe que da Itália, eles cometeram um erro no começo, não se tomou muita precaução, achou que era uma coisinha leve e aí se alastrou. Nós estamos tomando essas medidas, senhor prefeito, para exatamente evitar que essa fase começa. Nós não demos a devida atenção na fase inicial e agora nós estamos na fase secundária, aí fica muito mais difícil controlar. Nós ainda não temos nenhum paciente na UTI, nenhum paciente que precisou de UTI, mesmo em hospital privado ou público. Quem apresentar sintoma vai na unidade básica de saúde. Na UPA ou em qualquer lugar? Na unidade básica. Aí o médico da unidade básica vai fazer um atendimento primário e vai ver se realmente aquilo lá é uma gripe simples ou não. E aí, se ele achar que é um caso mais complicado, manda para a UPA. A UPA vai atender e vai fazer o exame, como eu falei. O exame deu alterado, faz tomografia. O exame deu alterado, vai para a UTI. E o segundo maior inimigo é a desinformação. Então circulou muito assintosamente ontem que funcionários disfarçados de agente de saúde e com uma ambulância iam assaltando edifícios aqui em Erechim. Só que quando chega em mim, eu, prepotente a ponto de pensar que conheço Erechim, embora não conheça, meia dúzia de ruas e nomes, na rua Nereu Ramos. Já escrevi, não tem rua Nereu Ramos em Erechim. E daí ainda colocaram, são tão idiotas na disseminação, e a palavra é idiotas, vou reforçar, para quem não entendeu, é um bando de idiotas que se propõe a fazer isso. Bairro Garcia. Qual é o bairro Garcia em Erechim? Não existe. Então, esse cuidado a gente tem. Há 2 semanas atrás, e só vou fazer o registro, não da doença, mas da doença mental. Se apresentou uma senhora que dizia que teria visitado uma irmã, que teria vindo da Itália, e ela fora a Curitiba, e a irmã estava contaminada, internada em situação grave, e ela temia ter contraído o vírus do coronavírus. Fizemos os exames. A mulher não tinha ido a Curitiba, a irmã dela trabalha em Curitiba e nunca sonhou em ir à Itália. Daí fica ruim, né? Nós combater o desconhecido já é ruim, é o momento que vivemos. Estamos brigando com o inimigo invisível. E ainda combater a mentira. Desde ontem pela manhã, eram 7h06, quando eu acionei a Melissa e o Beto, para que começassem a adaptar. Nós já tínhamos informações do decreto, embora o governador não tivesse assinado, o decreto começou, o Estado levou 2 dias para elaborar o decreto. Ninguém tem expertise, ninguém tem conhecimento sobre uma crise tão grave quanto essa. E nós também não. Nós não somos mais sábios. Nós estamos adaptando a situação municipal, o que recebemos do governo federal, do governo estadual e agora do governo municipal. E ainda vou encaminhar à Câmara para que o projeto tenha a legalidade, embora ele passe a funcionar do instante em que eu lhes entregar uma cópia. Tivemos o cuidado, aqui geramos uma cópia para os agentes institucionais que estão aqui, CDL, Cindy Lojas, Brigada Militar, nosso querido da CIEU, o presidente Marcos Lando, o presidente da MAL, que também aqui está, o Mário Seron, porque ele nos atribuiu uma responsabilidade que nós assumimos, mas sem conhecer, porque é um inimigo desconhecido. E o presidente Mário disse, como o município mais antigo aqui da região, não o maior, porque maior é uma coisa assim
tão, de repente, prepotente, né? Que os outros 31 municípios gostariam de seguir o que decretamos nesse momento aqui em Erechim. Devolvo a palavra aos senhores, só interrompi para agradecer publicamente essa menina e o Beto, que estão desde ontem às 7h06. Daí vão dizer, era feriado, mas nós temos que trabalhar sempre. Por favor, continue. Professor, Oi. bom dia. Gostaria de pedir em relação ao que o senhor está falando aí das fake news, enfim, está circulando ainda no dia de ontem uma lista com supostos nomes das pessoas que estariam então aí envolvidas em um ônibus vindo do Paraguai. Gostaria que o senhor falasse se confirma isso e também o senhor falasse sobre os casos que ainda estão suspeitos aqui no município. Nós vamos atrás de todas as informações. É um funcionário da Prefeitura Municipal de Erechim que viajou num ônibus de uma empresa de Marau e foi escolhido pelos integrantes do ônibus como o contaminado. Ele está tentando buscar a origem para processar. Eu não sei se... Não vou dizer o nome, mas sei o sobrenome, é funcionário nosso. Ele não tem nenhum sintoma, a viagem aconteceu há mais de 10 dias, então os sintomas já deveriam ter aparecido, mas simplesmente escolheram, como aconteceu anos atrás aqui em Erechim, escolheram uma jornalista como portadora de HIV. Quem é mais antigo se lembra do fato. E a fulana, tu lembra, Rodrigo, que tu é mais antigo. Tá? A fulana foi diagnosticada com HIV. Então, mataram em vida uma pessoa que não tinha nada. É este o caso desse momento, até onde nós temos a informação. Porque o funcionário trabalhou toda a semana passada, tá? Normalmente, e não teve nenhum sintoma. Mas, mesmo assim, por cuidado técnico, vão ser feitos os exames. E por quê? Porque eu posso ter contraído o vírus, me manter assintomático, ser vetor de transmissão e não ter efeito nenhum, a doença não se instala em mim. Eu não tenho os dados desse, só sei que esse é o que fez o cruzeiro. A esposa estava junto e não foi contaminada. Só a esposa, não chama ninguém da Erechim. É só uma questão dele. Não, mas tinha de outros países no cruzeiro. Tem o de Abu Dhabi, tem de todos os países aí, tem da Itália. Tem uma família que conseguiu tirar a filha da Itália, jogou para Lyon e de Lyon pegou um avião para Portugal e de Portugal para o Brasil. Só que são algumas histórias que são verdadeiras e algumas histórias que nós precisamos muito da compreensão para que a imprensa, com seu poder de convencimento, ajude a desmistificar. Não temos expertise, repito, não existe no governo federal, não existe no governo estadual e também nós em tratar com uma pandemia dessa ordem. Mas vamos aplicar todo o conhecimento que temos no combate às doenças para que saímos com a menor perda possível. Graças a Deus, os dois até agora que confirmaram já estão saindo do período de perigo. Prefeito, o senhor pode elencar alguns itens do decreto que o senhor fez hoje? Fechamento do comércio, suspensão do transporte coletivo, em parte as empresas que adotaram, o decreto inicial hoje fechava todas as indústrias, daí o governo do estado mudou a orientação, agora há poucos instantes eu estava aqui com os empresários, e à medida que o decreto for sendo alterado a nível federal e estadual, tem que adaptar o nosso. Mas tem aqui elencados, são muitas. Fica autorizada a abertura e fechamento e funcionamento dos seguintes estabelecimentos: farmácias, supermercados, congêneres, fruteiras, padarias, açougues, unidades de saúde, postos de combustível, distribuidoras de gás, água e energia elétrica e saneamento básico, aquelas que não nos impeçam de viver, clínicas veterinárias em regime de emergência, porque os animais, e por isso circulou uma informação verdadeira, têm que ser protegidos contra o coronavírus, que é um vírus originado. Eu fui estudar, não aprendi, mas estou passando informação como li, que é originado no meio do mundo animal. Serviços de telecomunicações, órgãos de imprensa, permanece aberto. Serviço de coleta e lixo permanece aberto, porque senão viraria um caos. Segurança privada permanece. Serviço de táxi de aplicativos, estação rodoviária, aeroporto, desde que respeitar a circulação e atendimento às questões de saúde pública, lavanderia, serviço de higienização, serviço de teleentrega, esses são os que estão abertos. E tem alguns que são fechados também. Cancelam todos os... Eu não consegui pegar toda a redação final. Cancelam serviços e cancelam
principalmente de comportamento pessoal. Nós, o Dr. Dércio não abordou ainda, mas ele vai falar também, isolamos uma unidade básica de saúde e ela vai passar a atender só as gestantes. O nosso cuidado com a vida. Não se atende mais nenhum tipo de paciente que não seja gestante. Essa vai ser a unidade básica de saúde do bairro do presidente da Câmara. É um privilegiado. Só as gestantes. E como é próximo, porque são as unidades mais próximas, como é próximo de São Cristóvão, os usuários do sistema de saúde da UBS do bairro do Alioli transferimos daí para a unidade básica de saúde do bairro de São Cristóvão. É uma situação emergencial que pode ser alterada a qualquer instante, porque volto a frisar, nós vamos adaptar continuamente e, repito, não temos conhecimento para exigir, não. Mas se chama quando a gente tratar de todos os assuntos. Mas à medida que for possível, ele vai sendo aperfeiçoado com informações do governo federal e estadual e também com a nossa própria constatação do sistema de saúde de Erechim. Então o decreto não é estanque. Os eventos da cidade que teriam estão todos cancelados? Sim, os eventos esportivos todos cancelados. O Atlântico já havia tomado a iniciativa de cancelar primeiro. O presidente Júlio Brandani, agora há pouco me mandou, se em situação de emergência, nos oferecendo as instalações do Atlântico para criar clínicas internamente, como fizeram hoje em Bagé. Contaminaram um hospital, estão montando um hospital de campanha do Exército na frente do hospital atual, porque os médicos vieram contaminados pelo coronavírus. Graças a Deus, não temos nenhum médico ainda contaminado ainda. Prefeito, muitas pessoas estão perguntando a respeito do comércio, fecha então? Comércio fecha. Só atividades essenciais permanecem. Havia determinação de se fechasse a indústria, o governo reviu, nós somos obrigados a acompanhar a legislação estadual sempre. Vai haver algum tipo de fiscalização, digamos assim, após a assinatura do decreto, Sim. passar o comércio também? Como é que vai funcionar? Não temos fiscais para acompanhar cada um, são 13 mil estabelecimentos comerciais em Erechim, cadastrados. Eu não tenho 13 mil fiscais. Vamos acompanhar a fiscalização e, com esse decreto de calamidade, se dá... E fiquei até chateado antes com o Fábio, quando ele disse, não, prefeito, o senhor assina que nós vamos acatar o decreto. Eu não gosto de usar essas expressões, um manda e os outros obedecem, e não me serve. Tudo nós discutimos e construímos juntos, porque cada um tem o seu estilo. Disse isso para o presidente Mário também, eu não consigo fazer as coisas sem a participação efetiva do Poder Legislativo, e agradeço sempre a esses os nossos vereadores. Viu? Temos embates às vezes políticos, mas não é o caso nesse momento. Então, o que estamos fazendo em relação a todas as atividades e a fiscalização também? Bom senso. Minha senhora, a senhora tem que fechar o seu estabelecimento. Eu não quero ir lá, não é o objetivo ir lá, não baixa a porta e eu te prendo. Não, por favor, senhora, baixe a porta, orientar e fechar, é claro. Me permite, prefeito, só claro que sim. Bem oportuno o questionamento, a indagação. Acredito que alguns, ou a maioria, já tem observado uma situação lá da PM Santa Catarina que está tendo que agir de uma forma bem mais contundente, porque o decreto também a nível estadual lá em Santa Catarina é bem contundente, bem severo, bem exigente. Aqui nós já tínhamos conversado e o alerta que mencionamos para as entidades e os poderes constituídos. Então gostaríamos que todas as plataformas de comunicação que estão aqui, representadas de tantas outras que poderão depois multiplicar também essa informação, que fica o chamamento, uma solicitação, na verdade, de que todo o esforço que cada um faz, como já foi mencionado por todas as autoridades e representantes de entidades que estão aqui, e sei que é o entendimento comum de todos que estão preocupados com a vida, com a preservação da vida de todo mundo. Com relação a essa situação, que o máximo que puderem divulgar, cada um faça a sua parte no sentido de observar o que o decreto está regulando, independente de ser da lavra do município, como disse o prefeito, alguém tem que tomar essa atitude, que é quem está investido dessa autoridade, mas a verdade é que cada um fazendo sua parte e também cumprindo aquilo que os protocolos de saúde estão exigindo, ficamos nós, da área de segurança pública, focados naquilo que é a missão primeira nossa, que é a integridade das pessoas. Em segundo momento, também o patrimônio, que em alguns momentos talvez fique abandonado, porque as pessoas não estarão tão próximas lá nas suas empresas, porque estarão nas residências. Então,
A preocupação nossa é dar esse suporte, então, no aspecto de segurança pública, também os agentes de saúde, naquilo que precisar, para a gente, de imediato, acompanhá-los, naquilo que nós, Polícia Militar, e como integrantes da segurança pública do Estado, possamos fazer. Né? Então, um chamamento, esse alerta, esse pedido, em nome da Brigada Militar, o 13º DPE. Não tem como mensurar essa tragédia financeira que toma conta do Brasil inteiro agora, né? Então fica difícil a gente se pronunciar ou falar qualquer coisa nesse sentido. Isso o tempo vai nos dizer e vai nos mostrar os números, né? É bom salientar aqui que já há 15 dias atrás as indústrias todas de nossa cidade vêm se adequando, criando seus comitês de segurança, né? Dispensando os colaboradores com mais de 60 anos de idade, as mulheres grávidas, as pessoas que têm doenças crônicas, né? Então a indústria, eu posso afirmar para vocês, e agora à tarde às 14 horas estamos na CIE também com uma reunião lá, um comitê emergencial para tomar mais algumas ações preventivas, né, Cris? Então eu acho que dessa forma a gente contribui muito. E até às 10 horas da manhã nós estávamos com o decreto pronto que nós teríamos que fechar, a indústria toda fecharia. Aí o governador vem e diz que não, que a indústria continua operando. Aí vão questionar, vão dizer, por que o comércio tem que fechar e a indústria não? Bom, isso é uma questão de entendimento e bom senso. Eu acho que totalmente, a economia total não pode parar. Então, prioriza-se a indústria para ela continuar produzindo a riqueza que nós vamos precisar para suprir esse problema todo. Coletiva e aproveitar e botar as proposições das quais os vereadores estão também propondo, né? Nós, como mesa diretora, ontem passamos a tarde reunido também na Câmara de Vereadores, para que pudéssemos ver de que forma o Poder Legislativo possa auxiliar o Executivo e auxiliar a população de uma forma mais incisiva, mais concreta. Em visita em alguns bairros, que é rotineiro de todos os vereadores, nos deparamos, prefeito, com situações das quais as famílias não têm mais o que comer, né? Não teriam antes, e agora na situação de isolamento, a situação tende a se agravar, né? A gente preocupado com muitos alunos dessas famílias que a única refeição que faziam ou que era proporcionada a eles era a merenda escolar, e a partir deste momento do cancelamento das aulas, então eles não o terão e as famílias passarão então por uma dificuldade muito maior. Para o Poder Executivo, disponibilizando, senhor prefeito, então, nesse projeto que a gente vai encaminhar para o senhor nesta segunda-feira, fazendo um projeto de proposição ao Poder Executivo, para que essas em torno de 1.200 famílias que passam por essa dificuldade neste momento, a tendência é que ela fique pior, mas neste momento são em torno de 1.200 famílias que são cadastradas no cadastro único e que os filhos iam para a escola fazer a única alimentação do dia. A Câmara de Vereadores, então, segunda-feira encaminha um projeto de sugestão para o prefeito, disponibilizando, prefeito, R$500 mil do orçamento da Câmara, para que seja disponibilizado, então, para a aquisição emergencial de cestas básicas e kit de limpeza, né, de higiene, para que essas pessoas possam, então, ter o que comer e o sabão para lavar as mãos, porque de nada adianta orientarmos se não tiverem o sabão para poder lavar as mãos. E a gente vai deixar, então, em aberto, prefeito, mais R$500 mil, para que esse seja, então, disponibilizado na área da saúde. A sugestão dos vereadores era a aquisição de mais respiradores para o município de Erechim, para que isso fique disponível para a Secretaria da Saúde, então, ocupar ele aonde for necessário, mas se entenderem que seria contratando mais médicos emergenciais, mas a Câmara de Vereadores, então, deixa mais R$500 mil para essa proposição. E um pedido de providência que vai chegar agora e que se refere à sua pasta, secretário, é que com o pedido de restrição, que as pessoas não saiam na rua, que essa campanha de vacinação, que a gente possa não tirar os idosos de casa. Que a Secretaria de Saúde monte equipes
né, de enfermeiros, e que se visite, então, por faixa etária, da qual o senhor propôs, em vez de solicitar que eles venham ao posto de saúde, então, que essas equipes possam ir nas suas residências, visitá-los, para que a gente possa, então, fazer a vacina, primeiro nas faixas etárias. Então, aguardamos ontem no governador do Estado e hoje aqui com a vontade, coragem de todos juntos, é o que nos dá a condição para ajudar, para trabalhar, porque a Curitiba é global e a nossa região, a MAL, os 32 municípios estarão fazendo o decreto agora até o meio-dia. Então, trabalhar juntos para todos. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao presidente legislativo, Fábio Rossi, essa doação. Isso é bem-vindo. Nós vamos estudar a possibilidade do PS analisar isso. Então, vem bem boa hora e nós vamos levar isso hoje à tarde na reunião para saber se nós conseguimos atender pelo menos aqueles pacientes que são visitados pelos agentes comunitários de saúde para que façam isso. Vou assinar e vou entregar a primeira cópia para o presidente do meu legislativo, né? Porque só me judia.